nós estamos chegando no final e eu acho que tem alguns pontos ainda em aberto. Primeiro, eu acho que a gente tem de comentar a importância dada por Jair Bolsonaro à sua figura, que seria o aval de uma nova visão liberal dele em termos de gestão da economia. Já foi muito questionado sobre isso, vê aquela história do posto Ipiranga. Eu queria saber como é que Paulo Guedes vê essa responsabilidade, porque de repente se houver algum problema em relação a essas propostas que estão sendo apresentadas, a responsabilidade, na verdade, vai ser sua. Né? Porque Jair Bolsonaro insiste em falar que não entende de economia, mas Paulo Guedes entende. Há uma equipe por trás, e mais do que isso, embora a responsabilidade do programa econômico seja sua, tem a questão política. Né? Haverá necessidade de muito apoio para se obter essas mudanças que estão sendo propostas. Agora, Jair Bolsonaro não conseguiu essa aliança ampla na candidatura. Eu acho que ele essa foi, aliança... tanto que ele não tem quase tempo para propaganda em rádio e TV. Como obter essa aliança depois? Eu acho que ele não teve o tempo exatamente porque ele não aceitou a aliança nos termos de governabilidade antigos. Então todo mundo fala, como é que vai ser a governabilidade? Ora, ela não será a governabilidade nos termos antigos. Justamente porque ele recusou essa aliança nesses termos de tomar lá da cá, de troca de influência. E a aliança será sistêmica, ela será programática, ela é em torno desse programa. Esses programas, na verdade, e aí eu digo, eu diminuo a minha importância em todos os sentidos. Primeiro, eleitoralmente, essa conversa nossa aqui, ela atinge 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, nós estamos falando de 70, 80, 100 milhões de votos. Então, não adianta querer me atribuir a importância que eu não tenho no processo político. A importância quem tem é ele como candidato, falando de segurança, como falou, e dizendo que contra essa forma de política que está aí. É uma coisa simbólica. Então, eu imagino que a classe política já entendeu isso e virá em torno disso, porque ela vai ter que assumir esse protagonismo. Não existe o Jair Bolsonaro que vai salvar tudo sozinho e que entregou para o posto Ipiranga que vai resolver tudo sozinho. Isso simplesmente não existe. Eu tenho 30, 40 economistas trabalhando comigo, tem outros que estão trabalhando em outras campanhas, já disseram que vêm, mas no primeiro turno não podem vir, e são super qualificados. É gente que pensa parecido, pensa muito parecido, porque realmente eu fui um liberal solitário nos anos 80. Era o Roberto Campos, tinha meia dúzia de 2 ou 3. De lá para cá, eles vieram na nossa direção. Todos vieram na nossa direção. A ponto, e o maior tributo que um opositor pode fazer a você é querer tomar o seu lugar. Quando o sujeito diz que ele é que é o liberal e que você é que é o ultraliberal, pronto. A vitória intelectual está assegurada. E está tudo certo. Mas vai ter que negociar com não liberais. Não tem problema. A sociedade moderna, porque eles também têm o mérito deles. A social-democracia democratizou, na verdade, ela trouxe para os orçamentos públicos os pobres. E isso foi muito bom. Eles tiveram também a função deles. O problema deles é que eles não souberam destrinchar o enigma. Eles botaram os pobres no orçamento e esqueceram de cortar os privilégios. Fizeram justamente coalizões impúrias, oportunistas, mercenárias, em vez de fazer as coalizões estruturais corretas. Então, tá bom, você bota os pobres nos orçamentos públicos, que é muito meritório e muito correto. A Bolsa Família sai de Chicago. É o professor Milton Friedman. Bolsa Família, renda básica, voucher educação. Isso sai de lá. E, de repente, o Suplicy propõe um negócio desse. Não tem nada errado. Está muito certo, muito meritório. Aí, de repente, vem e criam, o Fernando Henrique cria a Bolsa Família, o Lula a turbina, o Suplicy vem. Não tem nada de errado nisso. Tem errado não ter cortado os 400 bilhões de juros que eles pagam todo ano de dívida por ter operado mal essas ferramentas. Está errado os subsídios para grandes empresários através de crédito fácil em bancos públicos. Então, tem outros erros que têm que ser corrigidos, e isso é um processo... Isso é uma construção coletiva. Não existe o posto Ipiranga que vai consertar isso, não existe o presidente sozinho que vai consertar isso. É uma governabilidade feita em novas bases, em cima do pacto federativo e em cima do protagonismo, em cima do orçamento da União. Nós vamos ter que trabalhar o orçamento. Porque das duas, uma. Ou esse orçamento carimbado vai destruir o teto, ou o teto vai dar o protagonismo de controle dessas verbas para a classe política. Que é muito melhor um senador, um deputado ir a Brasília, decidir
renovar os recursos de educação, ampliar, etc., e voltar para a base e dizer, olha, prefeitos, vereadores, deputados, ó, os recursos estão aqui, prometi e trouxe, executem, a execução é local. Isso é muito mais nobre do que ficar conversando num canto escondido com alguém lá de fora para mandar recursos, para fazer isso, fazer aquilo. Eles são capazes, são pessoas inteligentes e é um Congresso renovado, não precisa, pode ser a mesma pessoa. Ela está renovada espiritualmente, está renovada no mandato. E eu não acho que isso foi pessoal. Não foram indivíduos que viraram assaltantes e ladrões. É isso que eu tenho dito o tempo inteiro. É estrutural. Quando você tem gastos públicos descontrolados, uma economia dirigista, estatizada, ela corrompe a classe política. Ela fez isso na União Soviética. Ela está fazendo isso na China de hoje. Ela está fazendo isso. E interessante a China. Tem duas Chinas. Tem uma que está ruindo lá, que é a China centralizada, estatista, e tem a outra que mergulhou nos mercados globais e está criando emprego. E por isso está essa briga hoje com o Trump e tudo. Porque os empregos, as vítimas do socialismo antigo mergulharam nos mercados globais. Enquanto isso, nós estamos com a economia fechada, em vez de abrir a nossa economia.